Bom, pessoal, hoje dia 17 de janeiro de 2023, né? A terceira semana. Terceira? Porque a terceira semana do ano, né? Hoje uma terça-feira. Vindo de um feriado que foi ontem no mercado americano. Um dia bem volátil, né? Bem interessante para o índice. Mas um dia bem. Eu posso definir aqui. Bem ruim, né? De certa forma, para quem opera dólar. Pelo menos quem opera tendência, né? Vamos começar aqui pelo dólar, né, analisando possíveis contextos de trade, operações que eu realizei, operações que eu não realizei, né, e o que eu poderia ter feito diferente. Vamos lá. Ó, em verde aqui a gente tem o Fibo de ontem, né, da segunda-feira. Dia também bem brigado, deixando uma região no gráfico diário, que eu já até mostrei aqui algumas vezes, uma região bem chata, até, ó, uma região de suporte bem chata, ó. Ele está aqui no terceiro alvo. Hoje ele fechou exatamente próximo à mínima de ontem, né? É uma região de suporte, é uma região de terceiro alvo, né? Querendo ou não, hoje estava com um viés comprador, mesmo o mercado dando alguns indícios para trabalhar na ponta vendedora, mas eu estava com esse viés, que acabou, acredito, que atrapalhando um pouco, né? Mas segue o baile. Vamos ver. Bom, o mercado abre aqui praticamente sem gap, né? Porque ele abre um gapzinho de baixo aqui, um gapzinho de alta e depois dar essa pancada para baixo, certo? Depois o mercado no segundo candle aqui testa a retração de 38,2. Observe que ele já abre rompendo todas as médias, né? A 20, a 9 e a 50 períodos, certo? Então ele rompe para baixo, rompe para cima e deixa esse candle aqui. Esse candle pelos 2 minutos, a gente espera, né? Se a gente quiser trabalhar com na ponta compradora buscando uma correção um pouco mais ampla, a gente espera uma correção, né, na VWAP e um candle gatilho para que possa ativar, armar o setup VWAP. Então aqui a gente teve essa pancada para baixo, mercado senta a 200 dos 2 minutos e logo em seguida ele vem e rompe a VWAP, né? Porém esse candle aqui veio fechar aqui, conseguiu fechar abaixo da VWAP e os 2 minutos foi esse engolfinho aqui, né? Então aqui descaracterizou, né? Desconfigurou a nossa compra do setup VWAP e eu já fiquei ligado que ele poderia vir buscar as retrações do dia. Pois bem, ele vem, perde esse fundo aqui e volta para trocar polaridade, né? Pelos 2 minutos aqui a gente tinha um setup VWAP, né? E tivemos duas oportunidades. Esse perca de mínima, essa perca da mínima aqui, que particularmente não teria um lugar, pelo menos eu acho, para stop, ou a gente poderia ter pego nesse pullback pelos 2 minutos, ó. Esse para mim foi a entrada do dia, ó. Pega aqui, ó. Alô, então você não venderia aqui, mas venderia nessa mesma região aqui? Sim. Por quê? Porque aqui ele rompe e vem fazer um pullback na VWAP, um pullback de pós-rompimento. E pelos 2 minutos, olha essa estrelinha que ele deixou aqui, olha que coisa linda. E logo em seguida, né? Ó, a gente tá falando de um risco pelos 2 minutos aqui. Risco de 7 pontos. E com o primeiro candle pós a nossa entrada, o mercado já entrega 10 pontos, né? Agora aqui a gente está na cara de uma retração de 50, de uma média móvel de 400, uma VWAP semanal e uma média móvel de 200. Então é uma região muito forte, né? Seria um trade, particularmente eu sairia aqui na retração de 61,8, né? Pegaria, ó, pagaria aqui seus 13 pontos, né? Para um dia brigado, não tem porque a gente está achando ruim, certo? Então beleza, pelos 2 minutos eu vi essa entrada, o mercado sente, né? Vem fazendo fundos e topos descendentes, que é colado pela média móvel de 9 períodos, e deixa
esse doji aqui na média móvel de 200, né? Que é a média móvel de 20 dos 60 minutos. Aqui eu até pensei numa compra, né? Porém, esperei ele dar continuidade a esse movimento aqui em cima, certo? E acabou não evoluindo por conta dessa média móvel de 20 na cara, né? E o mercado ficou brigando nessa região, certo? Eu fiz uma venda aqui, se não me engano. Acredito que foi uma venda aqui. Peraí que eu vou olhar onde foi que eu fiz essa venda aqui. Pronto. Eu fiz, né, até mencionei aqui, eu fiz uma comprinha aqui, ó. Depois dessa barra aqui. Só que eu não paguei o stop da barra. Porque para mim não fazia sentido, né, uma correção maior do que essa barrinha ignorada aqui, né? Mesmo contra a 20, né? Mas eu acho que eu entrei pelos 2 minutos. E aqui. PB 600. Ah, foi, ó. Eu entrei aqui, ó. Entrei nesse rompimentozinho aqui, stopzinho aqui embaixo. O mercado veio, me tirou, tranquilo. E depois eu fiz uma vendinha aqui. Fiz essa venda aqui, ó. O mercado conseguiu fechar a barra de média móvel 200 e deixou esse candle de retomada, né? Não paguei esse stop também, paguei o stop na própria barra. O mercado chegou a andar ainda 4 pontinhas em meu favor aqui. E acabou, né? Me tirou também no stopzinho aqui, né? Foi um dia assim chato pro dólar, né? As principais operações foram no início aqui. E se realmente a gente quisesse pegar uma pontuação boa, teria que ficar posicionado o pregão inteiro. Só que ninguém sabia para onde ele iria, né? Estava bem indeciso, bem definido. Ainda tentei uma compra, se não me engano foi aqui. Foi aqui. O mercado veio e me tirou. Estava em 2,5 pontos. Aí eu disse, não, então não vou mais ficar com esse dólar aqui não. E acabei finalizando o dia, né? Porém agora não, pela tarde eu cheguei a ver nesse pullbackzinho na média móvel de 20, algumas situações eram interessantes. Primeira, as médias menores, né, 9, 20, 50 passaram para baixo de 200. O que não ficou interessante foi essa 400 aqui. Porém, como ela é uma média bem mais longa, então de certa forma não influenciaria nas nossas operações. Então aqui seria uma oportunidade de venda, né? Final do pregão. Não pregão não, hora de almoço. Stopzinho barato. Chegou a pagar 13 pontos, né? Para essa região aqui, como aconteceu o rompimento dessa região de briga, eu projetaria esses alvos aqui. Ou melhor ainda, o alvo seria a mínima de ontem. Deixa eu ver aqui se tem uma confluência. Tem uma feita. Aqui mesmo. Ó, pivôzinho de baixo aqui, né? E acabou se tornando um topo duplo. Rompeu, ativou, fez pullback e o mercado veio cravar o segundo alvo com mínima de ontem, certo? Então, entradas aqui que eu vi, essa trade view up aqui é bem mais agressiva e essa com um stop mais barato e depois um pullback, certo? Aqui não vi entradas a não ser esse primeiro fechamento abaixo da média móvel 200 com médias alinhadas e o mercado não evoluiu, certo? Parou aqui no nível 7640 do pregão anterior de ontem. Conseguiu romper essa região, né? Médias muito próximas, o mercado deixa dois pullbackzinhos de continuidade de movimento. Primeiro esse na média móvel de 20, vem aqui, não consegue romper a região dos 5 e 11, né? Volta e faz um segundo pullback. O que fez esse segundo pullback que a priori nesse candle não ficou tão interessante, que poderia se caracterizar como um pullback de pós-rompimento, mas esse candlezinho 57
Ativou a nossa venda com stop muito baratinho aqui, ó. Poderia ser até na própria barra, mas um stop de 5,5 pontos. Agora, né, visando primeiro alvo, pagaria já mais que 1 para 1 do stop. E a mínima do dia anterior pagaria 14 pontos, né? Não vi nenhuma entrada aqui no final do pregão, a não ser quem trabalha com suporte e resistência, uma compra nessa mínima aqui, ó. O mercado ainda andou seus 15 pontos. Então, dia o dólar não se movimentou direcionalmente, né? Foi um dia em que ele praticamente foi uma briga entre os culpados e os vendidos, né? Só que observe, olha esses pequenos compradores aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi um dia em que os compradores brigaram. Foi um dia muito brigado pro dólar, né? Assim como eles, eu queria ser comprador de dólar, né? Acabei não participando. Vi essa entrada aqui, porque o computador estava ligado, deixei o profit aberto. Vi essa entradinha aqui, também não quis entrar, né? Por conta de toda essa região de briga e não ser um pullback bem alinhado no pós-rompimento, né? Mas chegou a entregar alguns movimentozinhos de trades curtos, né? Na venda. É o índice. Vou colocar aqui a tela um pouco maior. Ó, coloquei fazer aqui. Ó, FIBO do dia anterior. O índice hoje foi lindo, né? Hoje ele tirou desconto, diz que ele não vale nada. Ó, mercado abre também como dólar sem gap e já deixa essa barra de convicção, né? A barra elefante de abertura. Então o mercado dá uma pancada para cima. Tenta região de 38,2, né? Região de resistência do pregão anterior aqui. Volta e faz esse pullbackzinho alinhado com as médias e com a VWAP. Aqui já se caracterizou a primeira entrada, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar setinhas aqui. Vai ficar um pouco melhor. Aqui já caracterizou a primeira compra. Compra aqui, stop aqui embaixo. Caso ativasse esse rompimento, a gente poderia fazer tanto a projeção do pivô como o espelhamento, né? Ó, espelhamento com alvos mais curtos. A projeção, o mercado foi cravar todos os alvos, certo? Beleza, o mercado vem, chega aqui a pagar seus 250 pontos, tenta ver o ápice semanal, próxima abertura do mercado à vista, o mercado faz um pullback no rompimento dessa resistência e pós rompimento, né, confirmando esse pivô aqui, certo? Então essa barra foi a barra do dia, praticamente um risco retorno muito bom, porque aqui um stop de 260 pontos não é tão baratinho assim. Porém, quem estivesse confiante no cenário poderia pegar nesse rompimento do candle do pullback, 150 pontos. E o mercado simplesmente vai embora, né? Com, se não me engano, Petro e Vale. Ó, o Petro fechou hoje com 6,16% de alta. E a Vale eu não cheguei a olhar. Ó, a Vale fechou praticamente no 0 a 0 em cima, tá vendo? Beleza, então fez essa entrada aqui. Não deixou nenhum gatilho nessa pernada, né? Dessa entrada que eu mencionei aqui, o mercado andou praticamente 1.200 pontos, né? Não deixou nenhum gatilho pelos 5 minutos. Pelos 2 minutos, ó, pelos 2 minutos, quem estava muito atento e queria participar do movimento, ele deixou um único candle, essa barra ignorada aqui, ó, no rompimento desse topo. Pelos 5 minutos, ó, esse rompimento dessa barrinha aqui, até pelos 5 ficou interessante também, né? Só que por conta das retrações, né, seria próxima na cara da retração de 50, ficaria complicado para a gente pegar aqui, mas não seria errado, seguindo a tendência, médias alinhadas, volume, abertura do avista, a gente pegaria pelo menos até a média móvel de 200, né? Observe que aqui ele chega próximo à média móvel de 200, faz um pullback oculto, né, que é esse pavio aqui,
um stopzinho aqui de 127 pontos e depois entrega 718 pontos. Outro detalhe ainda é essa barra ignorada aqui, né? Seria errado pegar essa compra aí. Errado não seria o termo ideal, certo? Mas não seria tão, como é que eu posso dizer, conservador. Com certeza não é nada conservador essa compra, porque o mercado já está um pouco esticado, não fez um pullback pós um 200, não fez pullback média móvel de 9, está na retração de 7640, né, do dia anterior. Porém, né, na maioria das vezes ele vai falhar, né, quando está esticado, deixa um candle assim, certo? Porque ele está, né, de certa forma, um pouco esticado, né? Então talvez você pegue essa entrada aqui de compra, hoje dê certo, amanhã tem o mesmo contexto, você compra e o mercado venha expirar um pouco nas médias, né? Sem falar da distância da média móvel de 9 da média móvel de 20, né? Estão bem afastadas. Se essa média móvel de 20 está um pouco mais próxima de novo, não seria errado, porque a gente teria uma convergência das médias, certo? Então o mercado devolve em V, né? Devolve em V aqui todo esse movimento de ontem, ó. E nessa região de máximas aqui, com 50% semanal, eu fiz uma vendinha aqui na perca desse pavio, né, que se caracteriza como um pivôzinho, né, de corretivo, né. Vendi aqui stop de 100 pontos, se não me engano. Foi com stop de 100 pontos aqui e alvo a média móvel de novo, né? Chegou a pagar 200 e alguma coisa. Sai na média móvel de novo. Beleza. Então, passando a abertura do mercado à vista, teríamos agora a abertura do americano, só que 1h30 depois, certo? Então o mercado, a gente até pensou que iria vir uma correção um pouco mais profunda, a média móvel de 9, mas ele simplesmente a média móvel de 9 os 5 minutos segurou. Se não me engano, aqui também era a média móvel de 9 no diário, não me recordo. Então a gente coloca o fio dessa pernada. E a tendência estava tão forte que ele só conseguiu corrigir até a primeira retração, 38,2. Depois, quando a média móvel de 20 chega mais próximo à região do preço, o mercado monta estruturas de alta. Ó, observe, ele tenta uma vez buscar a média móvel de 20, não consegue. Rompe esse topinho, tenta novamente, não consegue. Então aqui a gente tem um candle gatilho, né, com um volume interessante, né, buscando o que? Buscando continuidade do movimento. A gente pegaria uma compra aqui. Primeiro alvo seria na máxima, né, na máxima prévia. E o próximo alvo a gente poderia projetar, né, caso ele rompesse todo esse pivôzão aqui, né. Ó, observe que ele chegou a cravar quase o terceiro alvo, né. Beleza, o mercado cravou aqui e ficou brigando nessa região. Não participei aqui, quero participar do movimento, tô vendo que ele está com força. Qual seria a entrada ideal? Pelos 5 minutos, seria esse candle aqui, que logo em seguida, logo após esse candle devolver todo esse movimento, ele mostrou ignição, mas seria arriscado que poderia se caracterizar como uma exaustão. Porém, as médias estavam todas ancorando, seria bem interessante a entrada. Outra entrada ideal, né? Eu vejo aqui pelos 5 minutos, foi aqui nessa região. Observe. O mercado faz monta essa estruturazinha para romper essa média móvel de 400, consegue ir no primeiro alvo, faz um pullback pré-rompimento do primeiro alvo, que é a região dos 112 mil com uma retração semanal, e busca o segundo alvo. A partir do momento que ele busca esse segundo alvo, ele perde força. Observe que ele tenta uma vez, não consegue, e aqui entra o movimento corretivo. Ele chega até a perder a média móvel de 9, né? Até para a gente trabalhar na ponta vendedora nesse candlezinho aqui, ó, caldinho 100 pontos, chegou a andar 270, e ele praticamente faz um pullback depois do rompimento dessa região aqui, ó, nessa região de máximos aqui, que é no 112
e 11.750, né? Aqui ele deixa candlezinho gatilho e faz essa última pernada para finalizar o pregão. Então aqui também não seria errado a gente pegar uma compra, né? O ruim dessa operação era o horário, né? Mas não seria errado, certo? Nesse contexto aqui não vi uma entrada, não pelos 5 minutos, deixa eu olhar pelos dois aqui. Ó, pelos dois também não, pelos dois a gente só tem essa entrada, depois que ele rompe ele deixa essa barrinha aqui, né? Como tem muito pavio no 5, vamos olhar no 15. Ele deixou a estrutura, ó, não deixou. Rompeu, não deixou. Além de ser uma média móvel de 400 do 5, era uma 200 do 15, né? A região forte. E pelo 15 minutos, aquela última entradinha que eu falei, seria esse praticamente um PCzinho na média móvel de 20, né? Fechou abaixo, não conseguiu se manter, fechou acima com volume e entregou esse último movimento do pregão. O Ibov fechou hoje com 2% de alta. Como mencionei nos vídeos anteriores, ó, ele veio na região, buscou praticamente a retração de 50%, com média móvel de 20 e trocando polaridade depois dessa volta em V, né? Agora tudo está se caracterizando, ele vai confirmar, né, com esse rompimento aqui e buscar regiões de máximas. Temos o primeiro alvo dessa volta em V aqui nos 115.700, né? Lembrando que aqui é uma região também de bastante interesse dos players no índice. E o dólar, acredito que eu não mostrei. Deixa eu ver aqui como ficou o dólar. Falei, mas não comentei, né? O cenário do dólar ainda é vendedor, mesmo ele estando esticado no terceiro alvo. Mas hoje ele indicou uma possível continuidade do movimento. Continuação do movimento, né? Buscando aqui, o último alvo seria no 5,072, né? Porém, observem que o volume de hoje é um volume baixo, né? Não é melhor que o de ontem por conta do feriado, mas é um volume baixo. O dólar hoje valeu 59 pontos, né? Observe o tamanho desse candle em relação a esses outros aqui, ó, né? Por conta que ele está nessa região. A maioria desses candles nessa região estão tendo pouca movimentação no dia, pouca volatilidade, ok? Então, o diário de hoje é isso.